Hoje é dia 1º de novembro de 2023. Há exatos 268 anos atrás, Lisboa vivia, acho que talvez, a maior tragédia de toda a sua história. Uma tragédia que marcaria toda a sua futura geração. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Era 1º de novembro, uma manhã de sábado, por volta das 9h40, horário local, aqui de Lisboa. Todos estavam comemorando o dia de Todos os Santos, as famílias reunidas, muitas pessoas na igreja acendendo velas para os seus entes queridos. E, de repente, Lisboa se viu afetada por um grande terremoto. E eu não falei errado, não é terremoto, aqui dizemos terremoto. E foi exatamente isso que aconteceu. O terremoto de Lisboa foi tão grande que os sismólogos estimam que a sua magnitude foi 7,7 ou até mesmo superior. Seu epicentro foi no Oceano Atlântico, a cerca de 200 quilômetros do Cabo de São Vicente, na região do Algarve. Isso fica a cerca de 290 quilômetros a sudoeste de Lisboa. Relatos da época diziam que o terremoto durou entre 3 minutos e meio a 6 minutos e que causou fissuras no chão de aproximadamente 5 metros de largura. Os sobreviventes do terremoto, quando tudo começou a desabar, eles tentaram fugir e foram atrás de espaços abertos, né? Porque como tudo estava desabando, como tudo estava caindo, eles correram para espaços abertos que existiam na região, como esse que eu vou colocar aqui agora. Só o que aconteceu, neste momento que eles estavam ali, mais ou menos uns 40 minutos depois do grande terremoto, eles começaram a perceber que as águas do Rio Tejo, quem chega assim, em frente à Praça do Comércio, tem o Terreiro do Passos. Desculpa, gente, esqueci aqui por um momento, deu um branco aqui, como dizem os portugueses, deu uma branca. Mas é assim, em frente à Praça do Comércio tem o Terreiro dos Passos, é um lugar bem grande, bem amplo, e logo à frente tem o Rio Tejo. Parece um mar, é gigante, mas não é. Ali é um rio, é o Rio Tejo. E ali no Rio Tejo existia aquela parte que já era bem grande, que era onde que paravam as embarcações. Então ali era uma doca. Eles correram para ali, que era a parte mais aberta, que não haviam prédios, não haviam casas, então eles achavam que ali eles estariam seguros. E naquele momento eles começaram a ver as águas do Rio Tejo se afastando, indo para trás, deixando apenas a visão de uma lama, um lamaçal com alguns barcos. Isso são relatos de pessoas que viveram naquela época, que sobreviveram ao grande terremoto, que deixaram gravado isso na história. Então eles começaram a ver destroços de embarcações que tinham afundado ali no Tejo anteriormente, porque as águas do rio realmente foram para trás, recuaram, foram recuando cada vez mais. E eles não tinham noção de que isso é sinal de quê? De um tsunami. E foi exatamente isso. Acreditem, foi exatamente isso que aconteceu. Logo após o grande terremoto de magnitude gigantesca, superior a 7,7, aconteceu um tsunami. Por quê? Porque as placas tectônicas da África ficam coladinha, bem próxima com Portugal. E com o terremoto, ela teve esse abalo e houve então o tsunami. Eu vou deixar a imagem aqui de como que é a placa tectônica entre Portugal e África. Então, por esse motivo houve esse grande tsunami. A população não sabia, mas de repente começou a surgir uma onda gigantesca que começou a engolir Lisboa por completo. Quem conseguiu fugir, que estava por ali a cavalo, conseguiu ir para um lugar mais alto, mas a grande maioria não conseguiu fugir. E
Além disso, como eu disse no início, era dia de Todos os Santos. A grande maioria da população estava nas igrejas, nas capelas, acendendo velas para os seus entes que tinham partido. Outras estavam acendendo velas nas suas próprias casas. E o que houve é que essas velas tombaram e, além do terremoto, além do tsunami, houve um grande incêndio. E esse fogo ardeu por horas e há relatos que ele ardeu por dias. Ninguém conseguia apagar o incêndio que consumia toda Lisboa. Para se ter uma ideia da magnitude do terremoto, ele não afetou só Lisboa. Tem uma cidade que se chama Covilhã, que fica no centro, quase indo para o norte, lá pertinho da Serra da Estrela, que ela também foi afetada e partes da muralha do castelo e das torres foram danificadas pelo terremoto. Também aconteceu alguns danos em Salamanca e Espanha. Esse terremoto chegou a ser sentido no Brasil, apesar de não ter causado nenhum prejuízo lá, mas ele chegou a ser sentido no Brasil, de tão grandiosa sua magnitude. Nessa época, Lisboa tinha mais ou menos 200 mil habitantes e estima-se que foram mortos mais ou menos 30 mil pessoas por conta do terremoto, tsunami e dos incêndios causados pelas velas acesas do Dia de Todos os Santos e também por tudo o que aconteceu. A tragédia foi realmente grande, muito grande. 85% de todos os edifícios de Lisboa foram destruídos, incluindo os palácios, as bibliotecas, os museus. Todas as artes foram perdidas, artes de pintores famosos. Os edifícios que sofreram poucos danos com o terremoto, eles acabaram sendo derrubados depois pelo incêndio que houve, porque, como eu disse, o incêndio durou dias, eles não conseguiam apagar as chamas, que eram realmente muito grandes. Arquivos reais também desapareceram, juntamente com registros históricos detalhados, com navegações de Vasco da Gama. O Palácio Henrique de Menezes, que também albergava 18 mil livros, foi destruído, assim como várias igrejas, como a sede de Lisboa, a sede de São Paulo. O Hospital de Todos os Santos também foi destruído pelo fogo e vários dos seus pacientes morreram queimados. Em meio a toda essa confusão de terremoto, de tsunami, de incêndio, a família real escapou ilesa. Mas por quê? Era dia de Todos os Santos, era feriado. A família real participou da missa logo pela manhã e, ao nascer do sol, assim que terminou a missa, eles foram para uma outra cidade, a pedido de uma das filhas do rei. Ela não queria passar o feriado em Lisboa, queria ir para outra cidade. Então o rei quis conceder esse desejo à filha, então eles foram para passar o feriado em uma outra cidade, e foi só por isso que a família real escapou ilesa, porque senão também não teria escapado. Após isso, o rei desenvolveu uma claustrofobia, ele não conseguia mais ficar em um lugar fechado. Então eles montaram tipo um acampamento num lugar aqui em uma cidade aqui próximo que chama Ajuda. E ali eles ficaram no acampamento até o rei falecer. Eles só foram fazer o Palácio da Ajuda, que assim, né, acabaram fazendo no mesmo lugar onde ficava o acampamento antes. Foi a filha dele, a Dona Maria I, que fez. Então o palácio mandou construir o palácio ali na Ajuda, mas isso foi depois da morte do rei José I, porque ele realmente desenvolveu essa claustrofobia após ver toda aquela cena de horror que ele teve que presenciar quando voltou para Lisboa. E assim, eu acho que o sentimento, né, de que se eu tivesse dentro da minha casa, dentro de quatro paredes, eu também teria morrido. Então ele não queria mais, passou a viver mesmo em tendas. Então, como vocês podem ver, foi assim uma tragédia mesmo monumental, né, histórica, não tem como esquecer, fica marcado na vida dos portugueses para sempre. Eu não consigo pensar e analisar um momento de aflição desse. Você está lá acendendo vela para os seus entes queridos e, de repente, um grande terremoto a ponto de abrir crateras de 5 metros de largura no centro da cidade acontece
E poucos minutos depois, um tsunami gigantesco engole toda Lisboa a ponto de destruir tudo que tinha por ali. E não só, não sendo o bastante, ainda acontece um incêndio gigantesco que eles demoram dias para conseguir apagar todo esse fogo. E aí você me pergunta, mas Viviane, eu vou em Lisboa, eu vejo aqueles monumentos antigos, históricos, lindos. Então, como? Como que você vem me dizer que ela foi totalmente destruída se ela continua linda e com uma história maravilhosa, né? Que a gente pode ver andando nas ruas como se estivesse andando por um museu a céu aberto. Bom, naquela época os portugueses tinham então duas opções. Ou abandonavam de vez Lisboa e levavam sua capital para uma outra cidade, e lá então começavam uma nova vida, ou reconstruía Lisboa, e sinceramente, praticamente do zero. Porque de tudo que existia em Lisboa, o que ainda há hoje daquela época é o Santuário do Carmo. Eu vou deixar uma foto dele aqui sim, aqui do ladinho, para vocês verem. É esse aqui. As ruínas ainda estão lá, para que as pessoas possam se lembrar de tudo isso que viveram. Também existe uma parte do que sobrou do castelo de São Jorge. Quem vai no castelo de São Jorge é esse aqui, ó. Vou deixar aqui a foto. Parece que ele está lá ainda, mas não está. São só as muralhas, uma parte da muralha que sobrou do castelo de São Jorge. Ele ruiu também. Então, houve uma grande discussão para decidir o que fazer. Vamos reconstruir Lisboa ou vamos abandonar Lisboa e vamos levar nossa capital para outra cidade? E existe um homem chamado Marquês de Pombal, e é sobre ele que eu vou falar no próximo vídeo, e também sobre a reconstrução de Lisboa. Hoje eu só vim mesmo falar para vocês sobre toda essa tragédia que aconteceu aqui, e que o povo português teve que ter muita garra para se levantar depois de tudo isso. Bem, então é isso, o nosso vídeo fica por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, bye bye!